Os gatos coloridos, isto é, aqueles que trazem coloração preta e amarela simultaneamente, só podem ser fêmeas. Isso porque os genes que são responsáveis pela coloração da pelagem desses animais situam-se nos cromossomos sexuais, que são os cromossomos X. Nós sabemos que os mamíferos têm cromossomos sexuais XX para as fêmeas e XY para os machos. Então, as fêmeas heterozigóticas, ou seja, aquelas que apresentam genes para uma mesma característica, mas que são distintos, ou seja, um cromossomo X, nesse caso, tem um gene para a coloração preta e o outro cromossomo X tem um gene para a coloração amarela. Isso é uma condição heterozigótica. Então, somente as fêmeas, por poder portar esses dois genes distintos, pelo menos, são capazes de manifestar essa aparência, esse fenótipo de bicoloração. Os machos, como só tem um gene X, um cromossomo X, um cromossomo sexual, eles só podem trazer um gene correspondente à coloração, ou preto, no caso, ou amarelo, nesse exemplo que nós estamos dando. Sendo assim, os machos são impossibilitados de manifestarem bicoloração. Há relatos de casos muito raros que gatos machos são coloridos, mas isso é uma condição, uma mutação chamada de aneuploidia. Nesse caso, é um cromossomo a mais na contagem normal dos cromossomos. Os gatos têm 38 cromossomos, ou seja, 19 pares de cromossomos, e os gatos que apresentam coloração, são bicoloridos, eles têm 39 cromossomos, são XXY. E, portanto, além dessa mutação, e por causa dessa mutação, eles são estéreis. Então, outro fato que, em adição a essa condição de heterozigoto das fêmeas, essas fêmeas dos mamíferos que têm cromossomos sexuais XX sempre suprimem um dos cromossomos X. Por quê? Porque para que haja compatibilidade futura, compatibilidade genética futura com os machos da sua espécie, já que os machos só têm um cromossomo X, então só os genes daquele cromossomo X é que se expressam nesse macho, e as fêmeas não poderiam ter dois cromossomos X, que ela iria ter uma sobreposição de genes desses cromossomos X, uma sobreposição sobre esses machos da sua espécie. Então, para que haja compatibilidade futura, as fêmeas sempre suprimem, suas células sempre suprimem um dos cromossomos X para que haja compatibilidade. Ou seja, só um cromossomo X das fêmeas se expressam, assim como só um também cromossomo X dos machos também se expressam. E essa constituição, essa compensação de dose, vem desde a formação embrionária dessas fêmeas. E essa inibição de cromossomo X é aleatória. Então, pode, em determinado momento, suprimir um cromossomo X herdado da mãe, como pode, em determinado momento da formação embrionária, suprimir um cromossomo X herdado do pai. Então, dessa forma, a constituição desse organismo, dessa fêmea, vai ter certas partes do corpo com a dominância de um determinado gene, outras partes do corpo com a dominância de outro gene, de outro alelo para aquela característica. No caso da coloração, portanto, certas partes do corpo, por exemplo, que trouxer a dominância e, portanto, a supressão, a dominância do gene que produz a coloração preta e a supressão do gene da coloração amarela, aquela parte do corpo vai manifestar a coloração preta. Em outra determinada parte do corpo, aquelas células que trazem a supressão do preto e a predominância do amarelo vai manifestar a coloração amarela. Por isso, além da condição de heterozigótica, as fêmeas têm essa peculiaridade quanto à compensação de dose. Portanto, elas são capazes, com esses dois fenômenos, de manifestarem uma bicoloração e os machos não serem possíveis de manifestar tal condição.